Aleluias. Graças e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Confesso aos irmãos que estava com saudade de estar aqui, de ministrar a palavra do Senhor e de estar glorificando o nome desse Deus. Quero pedir para que você nessa noite abra o teu coração e que você possa estar nessa noite deixando com que a palavra de Deus venha penetrar o teu espírito, a tua alma e o teu coração. Eu quero estar convidando você a abrir a palavra de Deus, você que está em casa nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, você que esteja ao alcance da Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso que estaremos lendo 38 e 39. Amém? Atos capítulo 13, verso 38 e 39. Diz assim: seja, pois, notório a vós, irmãos, que por meio dele se vos anuncia a remissão dos pecados, de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, neste é justificado todo o que crê. Amém? Eu quero ler mais uma vez esse último verso. De todo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, neste é justificado todo o que crê. Amém? Aleluia. A palavra diz que muitas pessoas não foram salvas no momento da lei, porque não conseguiram passar pela lei. Mas a palavra diz que muitos foram justificados e justificados na graça por aquele que poderia nos justificar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a palavra diz que todo aquele que nele crê é justificado por ele. Nós estamos falando aqui de fé, estamos falando aqui de justificação por fé. E eu creio que muitos, nesses últimos dias, estão sendo justificados. E a palavra de Deus vai dizer que os últimos serão os primeiros. Por que os últimos serão os primeiros? Porque muitos irão crer naquilo que não viram, mas irão crer. Viram que Jesus poderia salvar, que Jesus poderia perdoar pecados. E nós sabemos que nos últimos dias nós estamos vivendo dia que se passa, nós vemos que as pessoas julgam as outras pessoas. A cada dia que se passa, nós vemos que pessoas são julgadas pelas suas aparências, são julgadas por aquilo que ela tem, são julgadas por aquilo que ela faz. Então Jesus, ele deixa aqui através da escrita dos apóstolos, através de Atos dos Apóstolos, que ele justificaria
todo aquele que nele cresce, todo aquele que nele acreditasse, seria justificado pela fé. Mas, apóstolo, eu preciso que o Senhor me esclareça um pouco mais. Eu preciso que o Senhor me fale um pouco mais dessa questão de justificação pela fé, de justificação de pecados pela fé em Cristo Jesus. Eu quero trazer os irmãos nessa noite a uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, e eu vou dar aqui um exemplo muito esclarecedor, porque nós vamos estar aqui notando na palavra que existiam muitos homens da lei naquele tempo, homens que eram conhecedores da palavra. Eu vou trazer aqui para os dias de hoje, homens que eram teólogos, homens que eram conhecedores exímios, doutores, que conheciam a lei mosaica, que conheciam a lei de Moisés, mas não tinha o amor, a graça, a misericórdia e a virtude de Cristo sobre suas vidas. Eu quero convidar você a abrir a palavra em Lucas, no capítulo de número 5, verso de número 21. Seguindo em outros versículos, que diz assim: os escribas e os fariseus começaram a arrazoar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu que: o que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra todo o poder para perdoar os pecados. Disse, e Jesus, no momento em que ele diz isso aos fariseus, aos doutores da lei, aos conhecedores da palavra, ele, ao mesmo tempo que ele fala com esses homens, se você for ler um pouco da história aqui, você vai ver que Jesus ali naquele momento, era trazido até ele uma pessoa paralítica. A palavra diz que alguns homens se reuniram, e reunindo, foram até Jesus, mas chegando até Jesus, a palavra diz que a casa estava muito cheia. E estando a casa cheia de pessoas, esses homens, esses amigos, que pegaram o seu amigo que era paralítico, e creram que Jesus poderia fazer alguma coisa por aquele homem, a palavra diz que eles colocaram no coração deles a vontade de levar aquele homem até Jesus, e de fazer com que aquele homem, chegando a Jesus, fosse curado de sua paralisia. A palavra diz que aqueles homens, eles não achando por onde entrar na casa, porque a multidão era muito grande, e aonde Jesus ia, a multidão o seguia. A palavra diz que a multidão era muito grande, e eles não viram um outro meio de entrar e de colocar esse homem na presença de Jesus, a não ser subindo no telhado daquela casa e tirando as telhas daquela casa, descendo o paralítico até a presença de Jesus. Aleluias. E Jesus, falando ali com os fariseus, ele olha para esse paralítico e diz: te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluias. E levantando-se, logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, o homem foi para a sua casa, glorificando a Deus. E
todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos prodígios. Glória a Deus. Jesus, verso de número 31, por favor. Verso de número 31. Jesus respondeu aos fariseus, porque acontecendo isso, a palavra diz que mais uma vez aqueles homens indagaram, comentaram, murmuraram em questão aquilo que tinha acontecido, e Jesus no verso 31 ele vai dizer assim: e Jesus respondeu-lhes: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Verso de número 32, Jesus continua dizendo: eu não vim para os justos, mas eu vim sim para os pecadores e aos arrependidos. Aleluias. A palavra nos mostra de uma maneira categórica e muito simples, mas incisiva, que Jesus aqui, ele perdoa o pecado de um homem que estava ali, paralítico, e ele naquele momento ele é falado, ele é ali tocado por aqueles homens com palavras, dizendo para ele quem era ele para perdoar pecado. Eu não sei como você tem andado por aí, eu não sei como você tem sobrevivido nesses últimos dias, eu não sei como você tem encarado a palavra de Deus, eu não sei como você tem colocado a palavra de Deus no seu coração, mas nessa noite Deus me trouxe nesse lugar para dizer para você que não importa o que estão falando de você, não importa o que estão fazendo para você, não importa aquilo que está sendo tramado contra a sua vida, que está sendo tramado contra a sua casa, Jesus está na casa, e Jesus nessa noite decidiu perdoar pecados neste lugar. A palavra diz que Jesus, ele mesmo sendo indagado pelos fariseus, porque Jesus era a própria lei, Jesus era a própria palavra, Jesus era o verbo encarnado que estava ali falando com aquelas pessoas, mostrando para aquelas pessoas que ele poderia perdoar o pecado daquelas pessoas naquele lugar. Jesus estava ali, como Jesus está aqui nessa noite, através desta pregação, mostrando para mim e para você que Jesus hoje pode perdoar os seus pecados. Eu não sei que tipo de pecado você tem cometido, eu não sei quais são os pecados, são as coisas que você tem feito, que talvez tenha entristecido o Espírito Santo de Deus, que talvez tenha entristecido o coração de Deus, mas nessa noite, talvez você está sendo até apontado por alguém, talvez alguém está olhando para você e dizendo assim: ei, mas que tipo de cristão você é, mas que tipo de crente você é, que você faz tatuagem, que você coloca brinco, que você faz isso, que você faz aquilo, você está em pecado, você não pode ser chamado de servo de Deus, você não pode ser chamado de filho de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite que não importa o que estão falando de você, não importa o que estão apontando em você, dizendo que é pecado, Jesus está aqui para perdoar pecados nessa noite. Só que eu quero dizer algo aqui nessa noite. Eu não sei o que é pecado para você. As pessoas dizem que você pecou, eu pequei, alguém pecou, mas qual é o sinônimo de pecado? O que vem a ser o pecado?
E eu quero dizer nessa noite para você que pecado é tudo aquilo que sai e que foge daquilo que Deus tem suplantado para nós. Uma vez uma pessoa me indagou dizendo assim: pastor, essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava traindo a minha esposa. E ele me perguntou: pastor, foi um sonho, eu estou me sentindo um pecador. E eu disse para ele assim: ei querido, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você sabe o que é um passarinho? Todo mundo sabe o que é um passarinho. Você conhece uma árvore, não conhece? Ele disse: conheço. Você sabe que passarinhos voam? Ele disse: sim. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Existe como você não permitir que um passarinho pouse em uma árvore? Ele olhou para mim, ele meditou um pouco e disse assim: não, pastor, eu não tenho como fazer com que um passarinho não pouse numa árvore. Aí eu disse para ele assim: meu querido, assim são os sonhos. Quando eu deito e durmo, eu não tenho domínio no meu corpo, mas a minha mente ainda continua funcionando. E muitas das vezes o nosso subconsciente, ele vai gerar sonhos em nós. E nós vamos talvez sonhar com coisas que talvez sejam coisas que seriam pecado na vida real. Mas eu quero dizer para você, o sonho é como um passarinho. Ele só se torna pecado se você fizer com que... Enquanto ele for sonho, não tem como ser pecado. Então você não é um pecador porque você sonhou. Você só se torna um pecador quando você faz aquilo que o seu sonho, ou você faz se tornar realidade aquilo que você tinha só em mente. Ah, pastor, mas a palavra diz que se eu apenas olhar para uma mulher e a cobiçar, eu já pequei. Sim, pecou. Porque quando você olha para uma mulher, você está bem acordado e vivo. Aí eu te pergunto, teria como você não pensar naquilo que você pensou quando você olhou para a mulher? Teria, você poderia ter bloqueado isso. Jesus está aqui para fazer um milagre na minha e na tua vida. Jesus está aqui nessa noite para nos ajudar, para me ajudar, para ajudar você, para mostrar para você que nós podemos vencer os pecados, nós podemos vencer as situações que são, muitas das vezes, que fazem com que o coração de Deus venha se entristecer, porque fizemos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nenhum homem, nenhum ser humano na face dessa terra, tem o poder de olhar para você e para mim e dizer: você é um pecador. Porque a palavra de Deus diz que todo o homem peca. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 20, por favor, põe para mim aí. Vamos ver o que está escrito lá em Eclesiastes 7, 20, se eu não me engano. Já está ali? Eclesiastes 7, 20. Amém? Todavia, não há um... O que está falando ali? Está falando de milhões? Está falando de centenas? Está falando de dezenas? Não, está falando um só justo. E quando a Bíblia fala justo, ela está falando de quem? Do povo de Deus. Na terra, ninguém que pratique o bem e nunca, o quê? Os fariseus estavam ali naquele momento, olhando para Jesus e dizendo para Jesus: ei, como é que você cura um pecador? Como é que você pode fazer algo para alguém que era um pecador? Como é que Jesus pode fazer algo por mim e por você que somos pecadores? E tem muita gente por aí dizendo assim: meu Deus,
Como que o Senhor pode fazer algo pelo Duda? Como que o Senhor pode fazer algo pelo Moreto? Como que o Senhor pode fazer algo pela Luana? Que são pecadores. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: foi eu quem os justifiquei. Foi eu quem fiz por eles. Ah, mas Jesus, eles são pecadores, e daí? Qual é o problema? A palavra de Deus vai dizer que por mais que nós tentamos fazer o correto, por mais que eu tente seguir a palavra de Deus, eu ainda vou continuar sendo um transgressor da lei. Não adianta você ou eu bater no peito e dizer: eu sou ciclano, eu sou fulano, eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, tentando se justificar, tentando dizer que é alguém, quando Jesus olha para esse alguém e diz: você não é nada sem mim, você não pode ser nada sem mim. Como que eu posso ser alguém se Jesus não está em mim? A palavra está dizendo nessa noite que aqueles homens, eles olham para Jesus, eles indagam Jesus e diz: como que o Senhor pôde salvar ele? Como que o Senhor pôde fazer um milagre por ele? Como que o Senhor pôde fazer um milagre na vida dessas pessoas que estão na igreja? Como que o Senhor pôde fazer um milagre na vida daqueles jovens? Eu estava assistindo um programa ontem, à tarde. Ainda tivemos assim uma breve conversa entre eu e a Júlia, porque a Júlia está fazendo jurídico. E ela ficou até meio pilhada na hora com a situação do crime que o cara cometeu. Eu disse para ela: filha, nesses tipos de situação você não pode entrar com a razão, porque se você entra com a razão, você está entrando com o emocional, e nós seres humanos, infelizmente, nós somos emocionalistas, nós agimos muitas das vezes pela razão. E vendo aquela situação ali, nós tivemos ali uma breve conversa, e eu disse para ela: filha, você, em uma situação dessa, você não vai poder agir com o seu coração. Você vai ter que agir com o que a lei diz. E ela falou assim: mas pai, é difícil, porque o emocional da gente ferve. Ferve, filha, mas o que vai valer é a palavra da lei. É a palavra de Cristo. É aquilo que saiu da boca de Cristo. É o que vai valer. Então é o que vai valer ali, é o que vai sair da boca do juiz, e não o que as pessoas em volta ali estão achando. O que vai valer na sua vida, querido, não é o que as pessoas estão falando que você é, não é o que as pessoas estão achando que você é, mas o que vai valer na sua vida é aquilo que Jesus está dizendo que você é. Jesus olha para aquele homem e diz: ei, levanta. Jesus está olhando para mim, para você hoje, está dizendo assim: ei, sai desse lugar, sai dessa situação que você está vivendo. Eu estou determinando uma palavra para você de cura, eu estou determinando para você uma palavra de libertação. E Jesus disse para ele assim: ei, pegue a tua cama e vai. O que representava a cama para aquele homem? Todos os seus problemas. O que tem representado hoje a cama na minha vida e na tua vida são o que? São os nossos problemas, é o nosso dia a dia, a nossa convivência com as pessoas, a nossa convivência muitas das vezes até com o próprio Evangelho de Cristo, a nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de igreja. Ali aquela cama representava isso, e Jesus disse para aquele homem assim: ei,
hoje chegou o seu dia. Mas para isso também precisou de homens de fé, que tinham fé que Jesus poderia fazer algo por ele. Eu quero dizer algo aqui nessa noite. É necessário que você continue mantendo a sua fé nesses últimos dias. É necessário que você continue mantendo a fé em Cristo Jesus, porque nós lemos lá em Atos, que todo aquele que crer, e crer é o quê? É crer naquilo que você está ouvindo. E crer quer dizer, eu creio que aquilo vai acontecer. E ele ali diz que todo aquele que crer será justificado. Talvez aqueles homens ali, os fariseus, eles tentaram até argumentar contra a vida daquele paralítico. Talvez muitas das vezes pessoas tenham olhado para você e tenham tentado argumentar a tua vida. E tenham tentado dizer para você assim: ei, por que você não muda nisso? Por que você não muda naquilo? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Porque talvez dê certo, talvez não dê certo, porque talvez vai acontecer, talvez não vai acontecer. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não se iluda com aquilo que o homem, que o ser humano te diz, mas se agarre naquilo que Jesus está te dizendo nessa noite. Talvez alguém tenha indagado os planos de Deus na tua vida. Talvez alguém já disse para você: ih, não vai virar nada. Talvez alguém já olhou para você e diz assim: espera aí, está indo para a igreja? Mas ainda está usando brinquinho, está usando tatuagem, está pintando cabelo de branco, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas e daí? O importante para Jesus é que você está vindo. O importante para Jesus é que você está aqui. Porque se você for dar ouvido para aquilo que os indagadores, para que os fariseus, para que os doutores da lei estavam falando, aquele homem não seria curado. Talvez as pessoas estão querendo matar aquilo que Jesus está querendo colocar dentro de você, porque Jesus tem um milagre para você. Jesus tem um milagre para mim. Muitos sonhos às vezes são mortos, são ali estagnados, são parados, e muitas das vezes brutalmente, porque alguém ou alguma pessoa ou algo foi feito para que você deixasse de acreditar no que Jesus poderia fazer por você. Pense bem, meus irmãos. Se aqueles homens olhassem a dificuldade que estava ali para eles poderem entrar na presença de Jesus, quantas vezes você não sentiu dificuldade para entrar na presença de Jesus? Quantas vezes você não disse para Deus assim: Pai, eu não consigo orar. Deus, eu não consigo meditar na palavra. Deus, eu não consigo fazer uma oração de 5 minutos, Pai. Quantas vezes você teve dificuldade para poder entrar na presença de Jesus? Quantas das vezes as coisas aconteciam para que você não entrasse na presença de Jesus? Mas eu quero dizer que aqueles amigos, aqueles homens que levaram aquele homem para cima da casa, eu quero dizer que aqueles homens representavam a igreja. A igreja está aqui, irmãos. A igreja, ela está aqui para te levantar na fé. A igreja está aqui, os irmãos estão aqui trabalhando, estão aqui no computador, na câmera, no microfone, estão aqui nas luzes, estão aqui no computador, estamos aqui na live, estamos aqui no Facebook, estamos aqui no Instagram, estamos aqui no YouTube. Nós estamos aqui para te levantar sobre a casa e te descer até a presença de Jesus. Nós estamos aqui como aqueles homens que levantaram aquele paralítico. Talvez a tua fé estagnou nesse momento de pandemia. Talvez a sua fé parou porque você já não vê mais esperança em nada.
você já não consegue mais ver o fim do túnel, a luz. Mas Jesus está dizendo aqui para mim e para você, que Ele ainda continua sendo o mesmo, Ele não mudou em nada. E se nós olharmos para Jesus, Jesus foi um revolucionário da época. Quem matou Jesus, irmãos? Foi a própria lei que matou Jesus. Os próprios fariseus, doutores, que se diziam exímios conhecedores da palavra. Não foi os romanos que mataram Jesus, eles só fizeram um serviço. Quem matou Jesus foi o próprio povo dele, que não o aceitaram, que não puderam aceitar a ele como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Então por isso que lá em Atos ele vai dizer, não, aqueles que não puderam ser justificados pela lei. Quantas pessoas já morreram por causa da lei? Quantas pessoas já voltaram para o mundo por causa da lei? E o ser humano, ele tem um defeito muito grande. Muito grande. A palavra de Deus, ela vai dizer em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, a partir do verso 27. Deixa eu abrir aqui. A partir do verso 29, 1 Coríntios 11, a partir do verso 29, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, pregador da graça, confesso aos irmãos que sou apaixonado por Paulo, porque vejo em Paulo um verdadeiro homem de Deus. Ele vai dizer assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aí no verso 31 ele vai dizer assim: porque se nós julgamos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Então peraí, ele já está dizendo aqui que eu não tenho condição de julgar ninguém. Ele está dizendo assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, veja bem, por que eu falei que o ser humano ele tem uma coisa que é muito ruim? Porque o ser humano, ele sempre quer julgar alguém, ele nunca se julga. E se julgar, com certeza ele não vai repreender ele mesmo. Ou você já viu isso acontecer? Alguém julgar dizendo: não, eu sou culpado, não, eu fiz. Geralmente vai dizer assim: não, a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano, a culpa foi do pastor, a culpa foi do cooperador, a culpa foi do celebrante, a culpa foi do irmão lá da mesa de som, mas a culpa nunca foi minha. Lá no jardim do Éden, a palavra diz que Deus ele chega no jardim do Éden para falar com Adão. E a palavra diz que Deus ele procura por Adão, e quando ele chega em Adão, ele diz assim: Adão, por que você está escondendo de mim? E Adão vai dizer assim: Senhor, eu estou nu.
eu tenho vergonha de ti. Ele sabia que ele tinha pecado. Deus sabia que ele tinha pecado. E ele disse assim: você comeu do fruto que você não podia comer, né, Adão? Ele foi: eu não, Senhor. Não fui eu, não. Quem que foi então, Adão? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Um dia, num encontro de casais, eu disse assim: aonde estava a miséria do Adão que não estava cuidando da mulher quando o capeta conversou com ela? Onde que estava Adão? Que permitiu que a cobra chegasse na esposa dele. Que ele não cuidou da esposa dele. Que ele não deu segurança para a esposa dele. Aonde estava Adão? Aí ele diz que foi Deus que deu a mulher, que deu a ele, que pegou o fruto, que deu a ele o fruto e que ele comeu porque a mulher deu. A culpa era da mulher. Aliás, eu acho que ele queria, ele só não teve coragem de falar, mas eu acho que ele deveria falar: a culpa foi do Senhor que me deu a mulher, que me deu a maçã. Porque o ser humano, ele é assim, irmãos. Ele gosta de achar um monte de defeito nos outros. Ele gosta de apontar um monte de defeito nos outros. Um belo dia Jesus está falando com os fariseus assim: ah, mas vocês estão tudo pecadores, vocês são isso ou aquilo. Ô, fulano, você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, quando dentro do seu tem uma trave? Hipócrita. O ser humano, ele tem essa mania, irmãos. Ele tem essa mania de estar julgando as pessoas. E Jesus, ali naquele momento, ele faz com que aqueles homens, eles caia por terra todo aquele julgamento que eles estavam fazendo, porque ele diz assim: o único que pode fazer algo aqui, o único que pode julgar alguém aqui, sou eu. O único que pode perdoar aqui, sou eu, o Filho do Homem. É tão interessante isso, irmãos. É tão interessante isso. E talvez você, mas eu preciso fazer muita coisa, eu preciso fazer o que eu preciso fazer para ser justificado por Jesus? Existem hoje igrejas que, se você não entrar de terno e gravata, você não pode pregar, você não pode subir no altar. Existem vários lugares hoje que você não é nem chamado de cristão. Existem igrejas que nos chamam de primos, não somos irmãos. Mas o que eu preciso fazer então, apóstolo? Para que eu possa ser aceito por Jesus, para que Jesus possa perdoar os meus pecados, eu vou dizer para você o que precisa ser feito. 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Por que o senhor está falando isso, pastor Júlio? Porque se nós não pregarmos o amor de Cristo agora, irmãos, se nós não pregarmos a graça, o amor imerecido que Jesus teve por nós, que Deus teve por nós, e por amar a nós deu a vida do Filho dele por nós, se nós não fizermos isso agora, neste momento em que nós estamos vivendo, poucos entrarão no reino de Deus.
Segunda Crônicas capítulo 7, versículo de número 14, vai dizer assim: então como que eu posso fazer, apóstolo, para que Jesus venha em meu favor, para que Jesus possa fazer um milagre por mim, para que Jesus possa me justificar dos meus pecados? Porque eu quero dizer algo para você, talvez ainda as pessoas vão querer continuar te chamando de pecador. Talvez as pessoas vão continuar te chamando de muitas coisas, elas têm te chamado ou têm te apontado. Mas eu quero dizer que se você fizer isso aqui, que eu vou te falar, Jesus, Ele é suficiente para perdoar os seus pecados, para curar as suas feridas e sarar a sua terra. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E olha o que ele termina dizendo: sararei a sua terra. Jesus está aqui hoje, queridos, porque Ele quer perdoar os nossos pecados. Talvez você se afastou de Deus. Talvez nesses 5 para 6 meses de pandemia você se desviou. Talvez nesses 5, 6 meses de pandemia o seu amor, a sua fé se esfriou. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Jesus está na casa. E nós estamos aqui como aqueles amigos, para que você venha se humilhar na presença do Senhor nessa noite, para que você venha clamar, orar, suplicar por Ele nessa noite, porque Jesus hoje está disposto a te curar, a te sarar e a te perdoar nesse lugar. Eu quero que você, aonde você estiver nessa noite, você feche os seus olhos. Nós aqui vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos estar aqui fazendo uma breve oração, e eu quero orar por você nessa noite. Você que nesses últimos dias perdeu a esperança, você que nesses últimos dias fraquejou, talvez até pecou, e talvez você está com isso guardado no teu coração. E o Pai viu, o Pai percebeu, Jesus Ele percebeu que isso está te afogando, que isso está te matando, e Ele veio aqui hoje nessa noite através dessa palavra, querido e querida, para poder estar dizendo para você: eu te perdoo, eu te saro, eu te curo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. Pai, eu oro a Ti nessa noite, Deus, aleluia. Eu estou sentindo a Tua presença, Jesus. Eu sei que o Senhor está falando com alguém nessa noite, Jesus. Oh, alamai, orecando, oh, alabadabati. Oh, aleluia, Jesus. Eu sei que o Senhor está falando com alguém nessa noite, Deus. Eu não sei quem é, Jesus, mas eu sei que o Senhor está falando com alguém nessa noite. Talvez seja até um dos nossos, Pai, que talvez pecou, que talvez fez algo errado, que talvez está se sentindo sujo, que talvez está se sentindo magoado, cheio de rancor, que talvez está se sentindo. Eu sei que o Senhor está.
E através dessa oração, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja interagindo, que o Senhor esteja através do Teu Espírito Santo, Deus, tocando na vida dessa pessoa, Pai. O Senhor não aceita perder essa pessoa, o Senhor não aceita perder ela para este pecado, o Senhor não aceita perder ela por esse julgamento, por aquilo que estão dizendo que ela é, ou que ela deixou de ser, ou que ele fez, ou que ela fez, mas porque o Senhor ainda justifica. Oh, aleluia. Senhor, Tu és Rei, Tu és Senhor, e a Tua palavra diz que se nós pudéssemos nos julgar, mas nós não podemos. Eu creio na Tua palavra, Jesus. Eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua vontade para este lugar, para estas vidas, para essas pessoas, Senhor. Talvez elas pecaram no meio da semana, talvez estão entristecidas, dizendo: ah, o Senhor não é mais comigo, o Senhor não quer mais nada comigo, porque eu pequei, porque eu errei. Eu quero dizer para você nessa noite: não, querido. Ele nunca saiu de perto de você, Ele esteve sempre ao teu lado, independente do que você fez. Noite, ei, olha para mim, pega a tua cama, oh, aleluia, pega a tua cama, levanta e anda. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou, mas eu quero falar para você nessa noite que o teu espírito será tocado pelo Espírito de Deus neste exato momento. A presença de Deus vai invadir a tua casa, vai invadir o teu quarto, vai invadir o teu carro, vai invadir o teu celular e vai tocar na tua vida nessa noite. Jesus está entrando nas providências necessárias para que você seja tocado nessa noite e que você torne a ter alegria em estar na presença de Jesus. Nós estamos aqui, nós somos os seus amigos, nós estamos aqui, nós queremos estar descendo você até a presença de Jesus. Como igreja, como amigos, como irmãos em Cristo, nós queremos profetizar sobre a tua vida nessa noite toda sorte de bênção, que Jesus esteja trabalhando ao teu favor, te justificando. Não fale nada, não mostre rancor, não faça nada. Jesus está dizendo: eu te justificarei, eu te justificarei, filho, eu te justificarei, filha. Oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, aleluia, Jesus, como vamos sentir a tua presença. Talvez você perdeu alguma coisa importante, e não há nada mais importante do que a tua fé, querido. Eu quero profetizar hoje a restauração da tua fé. Eu quero profetizar hoje a restauração da tua crença em Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Jesus, Ele tem tratado, Jesus, Ele tem cuidado, Jesus, Ele tem feito grandes coisas. Eu tenho sido um exemplo disso. Jesus, Ele tem me deixado assim pasmado. Jesus, Ele tem me deixado de boca aberta com tudo aquilo que Ele tem feito nesses últimos dias, em tempo de pandemias, em tempo de situações difíceis. Jesus, Ele tem gerado providência em nossas vidas. Jesus, Ele tem gerado providências para esse lugar, porque Jesus, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele vai fazer para mim e para você tudo aquilo que for necessário que seja feito para que eu e você seja justificado. E eu quero nessa noite dizer: Jesus, Ele é fiel na tua vida, querido. Jesus, Ele é fiel na tua vida, querida. Não baixe a tua cabeça, não fique triste, não fique de lado,
Não saia da igreja, não saia do meio dos seus irmãos. Jesus está aqui na casa. Ele quer fazer algo por você, Ele quer fazer algo por mim nessa noite. Ele quer trabalhar na minha vida, Ele quer trabalhar na sua vida. Ele precisa fazer algo por mim, por você. É por isso que no começo dessa pregação eu disse para você abrir o seu coração, para que você recebesse a palavra, porque nós temos que ser preparados primeiro para depois receber a palavra. E você recebeu a palavra nessa noite, e em nome de Jesus, pega essa palavra como uma palavra de vitória para a tua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, e que o Senhor possa dar para você nessa semana um renovo na sua vida, que o renovo venha sobre a tua vida, e que Jesus possa renovar a tua fé, a tua crença, que Jesus possa renovar a tua vontade de fazer algo pela obra de Deus, que Jesus possa renovar a tua vontade de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar cantando aleluias a esse Deus poderoso, maravilhoso, benigno, misericordioso, que me salvou, que te salvou, que me justifica, que te justifica nessa noite. Eu quero profetizar isso sobre o poder desta palavra. Seja dada a ti, Jesus. Seja dada a ti, Jesus. Seja dada a ti, Jesus. Eu quero aqui agradecer de estar mesmo, Jesus. Cuidar, Senhor, ter depositado pessoas nas minhas mãos para que eu pudesse levar até a ti, Senhor, naquele grande dia, dizer: Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor, aqui estão os teus filhos. A igreja é tua, Jesus, a igreja não é minha. Eu não posso julgar ninguém, Jesus, eu não posso ofender ninguém, Jesus. Eu tenho que pegar essas pessoas, independente da maneira que elas estão, eu tenho que pegar elas e levar até a ti, Senhor. E é o Senhor quem vai dizer quem entra e quem fica, meu Pai. Oh, glória. E é isso que eu vou fazer, Jesus. Eu vou pregar, eu vou falar do teu amor, eu vou falar da tua bondade, eu vou falar da tua misericórdia, porque eu quero, Senhor, ver essas pessoas na tua presença. Aleluia. A tua palavra diz que se eu me humilhar, se eu orar e te buscar, Senhor, buscar a tua face e se converter dos meus maus caminhos, Senhor, o Senhor então ouvirá a minha oração, sarará a minha terra, Senhor, e me perdoará, Senhor, dos meus pecados. Eu quero profetizar sobre os meus irmãos nessa noite. Deus sarando a tua terra, Deus perdoando os teus pecados, e Deus trazendo